Salve o Corinthians! E é isso, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, mais um vídeo não. O primeiro vídeo no canal do meu canal, Gabriel Futebol. Galera, esse aqui é um novo projeto meu. Eu queria criar um canal de futebol já tem um bom tempo, tá? É uma coisa que eu gosto pra caramba. Eu queria muito fazer esse canal pra falar de curiosidades e falar também de Brasileirão. Um pouco também dos europeus também para falar para vocês. Mas hoje é o primeiro vídeo do primeiro projeto do canal e é para falar sobre a final da Copa do Brasil de ontem, que era Corinthians e Vasco. Editor, o de sempre, faz a intro nova do canal, vai. Ronaldinho, sucesso! É o seguinte, galera, tivemos ontem a final da Copa do Brasil. E que final da Copa do Brasil, hein? Corinthians e Vasco. No primeiro jogo a gente teve lá na Neoquímica Arena o Corinthians empatando com o Vasco jogando muito. O Vasco em si estava muito melhor em campo e o Corinthians não conseguia ver cor da bola. Mas ontem no Maracanã foi bem diferente. Assim, antes de eu continuar falar sobre o jogo, eu quero que você se inscreva nesse canal novo aqui. Meu amigo, é um canal novo, é um conteúdo que a galera mais gosta, que é o futebol. Então se inscreve aí, deixa o seu like aí. Quem me acompanha no outro canal, né, no Y Gabriel, que eu falo de review de filmes, jogo jogos em lives. Pô, se você é de lá, também se inscreve nesse canal também. É um canal novo que a gente tá criando aqui. Eu e meu editor queremos fazer muitos vídeos muito bons para alegrar pessoas que gostam pra caramba. Já até aqui minha bolinha nova, que é assinada pelo Vinícius Júnior, mas nem ele assinou essa bola. Enfim, gente. Então, deixa o seu like, se inscreve aí e vamos falar as escalações dos dois times. Eu estou aqui com a escalação do Vasco, o editor vai colocar aí na tela para vocês, que ele provavelmente deve ter pegado no Google ou pegou pelo Instagram, tanto faz. Mas a escalação do Vasco era essa aqui, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, que é um jogador que já estava na seleção brasileira, que foi convocado para a seleção brasileira pelo Jorge, jogou muito. No jogo de ontem ele também jogou muito mais. Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Cauã Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes, que fez uma baita partida, e o Ryan. O time do Vasco, depois que eu assisti o primeiro jogo, não eu vi muita diferença desse jogo, não. Eu acho que porque eu não vi o jogo, eu só acompanhei a escalação, não vi muito o jogo. Mas eu soube de algumas coisas que teve lá. Teoricamente aqui, gente, é o mesmo Vasco que está jogando desde o jogo da volta, que foi lá na Neoquímica Arena. E aqui tem muitos jogadores que jogaram muita bola. Na minha opinião, jogou muita bola o Paulo Henrique, jogou muita bola também o Nuno Moreira, o Coutinho tentou fazer alguma coisa, o Andrés Gomes foi, pra mim, o melhor da partida do Vasco, e o Ryan, que está impressionando bastante a torcida vascaína. Então, assim, cara, é interessante a escalação do Vasco. Agora, a escalação do Corinthians, ela vem com diferença. A gente tem Hugo Souza, André Ramalho, Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, José Martins, Maicon, Breno Bindon, entrando no lugar do Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. A única diferença que eu até agora não tenho no Corinthians é o Breno Bindon, lugar do Garro, que geralmente ele é titular nessa posição. Destaque para Mateuzinho do Corinthians, o lateral direito. Que partida fez o Mateuzinho, viu? Uma partida espetacular, o Mateuzinho. Ele que faz o lance do primeiro gol. Também uma baita partida do primeiro Bidu, que faz o segundo gol. Faz o segundo não. Acontece o segundo gol, do gol do Memphis. Então, essa é a escalação do Corinthians e a do Vasco. E é o seguinte, rapaziada, como é que foi o jogo? O jogo em si começou muito com o Corinthians tentando ficando mais com a bola. O Vasco também tentava pegar mais a bola, mas o Corinthians que ficava mais tempo com a bola. E aí, passando por uns minutos, aos poucos minutos assim tal, uns 20 e poucos minutos, o Mateuzinho pegando a bola, dominando, correndo ela e chutando até o Yuri Alberto. Se a bola até quicar no chão, ele chuta direto, o Yuri Alberto faz um domínio difícil, que a bola até escorrega ali no domínio dele, com o pé direito, se não me engano. E o Léo Jardim faz uma falha. A defesa do Vasco desatenta com o Yuri Alberto, só tinha um zagueiro do Vasco
que eu, se eu não me engano, era o Robert Renan, e o Yuri Alberto sai cara a cara no gol. O Léo Jardim, ele, em vez de ficar no gol, ele avança mais um pouco, facilitando o chute fraco do Yuri Alberto lá pro cantinho direito do gol. E aí, 20 e poucos minutos, 1-0 Corinthians, ou seja, Corinthians estava sendo prestes a ser campeão da Copa do Brasil. E aí, com esse tempo, quando o Corinthians faz o primeiro gol, o Vasco, ele cresce um pouco nesse jogo. Se der a camisa branca, eu tô com a camisa branca, e aqui tá a camisa do Vasco. É que eu não tenho as camisas dos dois times, mas é para simbolizar os dois. Enfim, o Vasco até fica mais com a bola, cria mais chances que o Corinthians não consegue mais ficar com a bola. O Corinthians, ele consegue marcar uma defesa muito sólida, né? A defesa do Corinthians estava muito atenta, conseguindo desarmar várias jogadas do Vasco. E o Vasco tenta, e aos 30 e poucos minutos, Nuno Moreira faz o primeiro gol do Vasco. Uma grande jogada do André Gomes. Eu falando aqui, né, elogiando o André Gomes, porque sim, ele foi um ótimo jogador da partida. O André Gomes, ele sai mano a mano com o Mateuzinho, dribla ele, faz o cruzamento, o Nuno Moreira surge do nada e dá de cabeça, que faz sim o primeiro gol do Vasco. E com isso, depois do primeiro gol do Vasco, ficou em 1-1. Quando ficou em 1-1, o Vasco de novo mais cresceu ainda. O Corinthians ficou tipo, meu Deus, a gente tomou um empate, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que o Corinthians não estava conseguindo fazer alguma coisa. Quem estava fazendo era o Vasco. E o Vasco chegava. Teve uma chance muito boa, que era o Coutinho saindo junto aqui, pronto para tocar lá o Ryan. Na verdade foi a jogada do Ryan. Troquei, sem querer, desculpa. O Ryan faz uma bela jogada no finalzinho do primeiro tempo. Ele sai tipo na ponta direita, porque ele é na ponta direita. Chega lá, cruza rasteiro, o Coutinho não chega na bola. O Coutinho passa rasteiro na bola com a sua perna esquerda, mas não chega. E aí acaba o primeiro tempo. O que eu tenho pra dizer pra vocês? Gente, a gente estava presenciando, pra minha opinião, porque era a primeira vez não, mas eu já vi algumas finais de Copa do Brasil. Eu acompanhei algumas, às vezes na parte lá do Dorival, do Jorge Jesus, do Flamengo e tal. Eu acompanhava algumas Copa do Brasil. Só que, pra minha opinião, essa Copa do Brasil foi muito boa. Eu gostei pra caramba dessa Copa do Brasil, essa final da Copa do Brasil, na real. Eram os dois times querendo o título. Era o Vasco querendo o seu segundo título da Copa do Brasil e o Corinthians querendo o seu terceiro, o seu treta. E o Vasco queria um bicampeonato. Os dois times sacrificando tudo pra conseguir o que queriam. Porque eram os dois times que estavam numa má fase da tabela do Brasileirão. Se você pegar a tabela do Brasileirão dessa temporada, o Vasco foi 14º e o Corinthians 13º. Ou seja, era uma temporada apavorante dos dois times. O Vasco na temporada passada até foi melhor, em 10º colocado foi para a Sul-Americana. O Corinthians ficou em 7º, foi para a pré-Libertadores. Nessa temporada nunca aconteceu, os dois ficaram fora das duas. Até que não ficaram fora das duas entre aspas, né? Porque quando acabou a Copa do Brasil, o Corinthians foi para a fase de grupo da Libertadores, enquanto o Vasco foi para a da Sul-Americana. Mas era uma Copa do Brasil muito disputada, cara. Se você vê a final, pô, bem disputada demais. E aí começa o segundo tempo. E o segundo tempo começa com o Vasco de novo melhor. O Vasco, aos 5 primeiros minutos do primeiro tempo, o Vasco saía melhor no jogo, criava algumas chances muito boas. O Vasco fazia bastante chances que não era para se perder, e tem aquele velho ditado no futebol, quem não faz toma. E aí, aos poucos minutos, o Memphis Depay faz o gol numa jogadaça do Breno Bidu. Cara, o Breno Bidu, ele tá marcado por um cara, ele consegue driblar um cara por baixo das pernas, sai correndo, passa pro Yuri Alberto lá na direita, o Yuri Alberto vê o Memphis, passa para ele e o Memphis finaliza com o gol do Corinthians. E o jogo tava 2-1 pro Corinthians. E o Vasco entrou em desespero. E o Corinthians decidiu esquentar a partida, criando confusões. A partida teve muitas confusões. Era uma final que os dois times queriam ganhar, uma final dessa. É uma final importante para os dois times. É uma Copa do Brasil. Quanto tempo esses dois times não ficam sem uma Copa do Brasil? O Vasco não ganha uma Copa do Brasil desde 2011. O Corinthians foi desde 2009 ou 2008, eu não lembro. Mas
O Corinthians estava muito tempo sem ganhar uma Copa do Brasil. O Vasco também estava sem ganhar uma Copa do Brasil. Então, assim, assistir uma partida muito bem disputada dos dois é muito legal ver. E, caras, eu acho que o Vasco ele tentou ser o melhor em campo, mas o Corinthians fazia tanto, criava tantas confusões, que o Vasco perdeu a cabeça nesse jogo. O Vasco, quando perdeu a cabeça, perdeu muitas chances bestas de fazer o gol. E aí o Vasco cresceu mais ainda quando o Corinthians estava fazendo barbaridade. O Vasco cresceu lá para os finais do primeiro tempo, do segundo tempo, perdão. O Vasco criava todas as chances ali. O Vasco cruzava, a bola sempre foi escanteio, ou era desviada ou ia para fora. E aí o Hugo Souza fazia o quê? Chutava a bola lá para longe para que ninguém ganhasse tempo pro Corinthians, e o Vasco já recuperava a bola e já ia atacando, o Raia já atacando. Tiveram substituições que eu não vou lembrar agora, me perdoe. Tocinha. As substituições eu não vou lembrar. Mas o Vegete entrou, eu lembro que o Vegete estava em campo. O Tietê, se não me engano, do Vasco, esse não é o Vasco, eu tô tentando lembrar. O Garro entrou no lugar do Breno Bidu, que fez uma grande partida, meu Deus do céu. Então, caras, eu acho que o Vasco criava tanta chance, tanta chance, que perdeu muitas. Teve um lance de voleio do jogador lá, que eu não esqueci o nome dele, que a bola foi pra fora, mas acho que essa bola foi pra fora e o Vasco não conseguia fazer o gol. E a partida acaba, pessoal. Parabéns pro Corinthians, pelo campeonato, se não me engano. Então o Vasco assim, jogou bem nos dois jogos, mas não conseguiu criar chances boas e perdeu. E quando tentou criar, perdeu muito. Então eu acho que o Vasco ele precisa de bastante melhorias. O time, eu tô olhando aqui a escalação do time agora, o time acho que não precisa de tantas melhorias, porque tem muito jogador bom, mas eu acho que precisa melhorar um pouco a defesa do time, porque a defesa estava muito exposta. A do Corinthians estava muito isolada. O Corinthians estava muito assim, cara. Tava todo mundo junto. O Vasco tava. Os gols que precisavam, tava. O Corinthians, quando não teve 1x0 e o Corinthians não queria tomar um empate, tava isolado a defesa. Conseguiu tomar um empate, né? Pô, tinha 5 jogadores na área. O Mateuzinho marcando o Andrés Gomes. O Andrés Gomes conseguiu cruzar para o Nuno Moreira para sair e tocar de cabeça para fazer o primeiro gol do Vasco. Mas é isso, gente. Eu acho que foi uma Copa do Brasil muito boa, uma final de Copa do Brasil que eu assisti, foi muito boa. E assim, parabéns pro Corinthians. Parabéns pro Corinthians e tal. Bons pros corintianos, ruim pros vascaínos, infelizmente e tal. Mas eu acho que ano que vem vai ser um ano muito bom para vários torcedores. Bom, isso foi coisa boa pros flamenguistas, né, que o Corinthians ganhou, e ruim pros palmeirenses. Brincadeira. Então, assim, caras, é isso. Essa foi a final do Copa do Brasil e esse foi o primeiro vídeo do canal novo, canal de esporte, Futebol, Gabriel Futebol. Está agora entrando aqui. Então, galera, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, que é um projeto muito bacana que eu queria já realizar há bastante tempo. A gente vai falar de finais como essa. Agora a gente vai estar entrando no período de férias, ou seja, o canal não vai ter tantos vídeos, mas eu provavelmente vou criar shorts para falar de curiosidade de futebol. Vou tentar fazer os shorts de curiosidade de curto, para não ficar tão longo os shorts. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Se inscreve aí no canal novo. E também se inscreve no outro canal, eu sou o Gabriel, se você gosta de filmes e gosta de reviews lá. Tô lá fazendo os vídeos também lá. Então, galera, se inscreve aí. Falou. Tchau.